Hora toda. Boa tarde, Rico na América. Seja muito bem-vindo a mais um Esquenta. Verino, o que é esse Esquenta? Esquenta são as semanas que antecedem o nosso evento chamado A Jornada, no qual você vai ver a jornada de vários ricos na América, a jornada dos nossos alunos, e você vai se identificar para construir a sua jornada. O evento do Jornada vai do dia 9 de agosto até o dia 14, mas antes vai ter as lives, que vai ser essa semana e na próxima semana, todos os dias, aos meio-dia, horário de Nova York. Vocês que moram na Califórnia, não esqueçam. E à noite, às 8 horas da noite, também, horário de Nova York. Tentem não perder, porque vai ser muito conteúdo bacana. E hoje a gente vai falar da jornada desse querido aluno. Ele vai contar pra gente primeiro, fala aí, o seu nome, a cidade que você veio no Brasil e onde é que você está aqui nos Estados Unidos. Certo. Então, bom dia a todos aí, né? Boa tarde agora, né? Todos aí na live. Meu nome é Francelino, eu vim de Curitiba, Paraná, certo? Estou aqui nos Estados Unidos há 3 anos, agora tá dando 3 anos, e moro aqui na região de Atlanta, na Geórgia. Então, estou com o pessoal aí nesse período já. E me diz uma coisa, a gente estava conversando antes, Rico, na América, a gente estava conversando antes nos bastidores, e a história desse rapaz é fantástica, e eu queria que você dissesse o seguinte, vamos começar do início. Sempre eu falo assim, que existem vários tipos de imigrantes, né, nos Estados Unidos. Tem aquele imigrante que não teve educação financeira em casa, tem aquele imigrante que chegou aqui, como não teve educação financeira, queria aqueles desejos do Brasil, já pega cartão, já gasta, já se enche de dívida. Tem aquele imigrante que teve uma educação financeira em casa, talvez não como deveria ter na escola, com toda aquela educação, né, tradicional, mas teve aquela família mais pão dura, que dizia, meu filho, junte dinheiro, compra o terreno, bota uns boi aí nesse terreno e vamos ganhar dinheiro, né? E tem pessoas que já tiveram algum tipo de educação financeira e já chega aqui nos Estados Unidos com a vida um pouco mais desenvolvida. E você, me conta como foi essa sua trajetória aí. Se você já era educado, conta aí pra gente. Bom, como eu estava comentando com você um pouco antes da live aqui, a minha história é meio bagunçada por um período, depois foi se organizando, né? Então, eu sempre tive a questão eu comecei a trabalhar muito cedo no Brasil, meu pai sempre incentivou a trabalhar e tal, e guardar dinheiro e fazer as coisas e tal. Então, até estava comentando com a Verena, né? Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, quando eu tinha 16 para 17 anos, consegui comprar um terreno só guardando o dinheiro e tal, né? Então, meu pai sempre, não, vai segurando, vai guardando e tal. Então, no pouquinho que eu fui guardando, não gastava nada também, não tinha custo em casa, né? Podia fazer tudo por lá mesmo. E aí eu fiz, isso daí tá vindo muito bem. Então, tinha todo o trajeto para dar certo, né? Aí aconteceu que com 18 anos, meu pai faleceu, aí eu fiquei meio revoltado, as coisas acabaram mudando de sentido, aí acabei casando também logo na sequência e comecei errado daí, o que estava certo fiz errado, aí vendi o que eu tinha, vendi o terreno lá e tal, aí que eu fui alugar uma casa, não, agora a gente vai ficar junto e tal, aí sem muita experiência fui fazendo um monte de coisa errada, né? Aí, digamos, financeiramente falando, dando errando de vários pontos ali financeiramente. E aí, com o passar do tempo, fui me organizando um pouco mais e estava me estabilizando, mas, obviamente, no Brasil as coisas sempre são um pouco mais complicadas, né? Então, a gente sempre foi se organizando e fazendo. E daí, eu sempre tive, na verdade, a vontade de vir para os Estados Unidos e tal, mas nunca imaginava que fosse acontecer. E já o tempo tinha passado, já faziam vários anos também, estava casado, aí já tinha filho, né? Então, aí surgiu a oportunidade de uma empresa que eu estava trabalhando, na verdade, tinha necessidade de alguém aqui, daí eles precisavam de alguém para fazer basicamente o que eu fazia no Brasil, né? E eu vim para cá para ajudar a resolver a situação, o problema que eles estavam, mas a ideia era de vir só para ajudar, e eles tinham o time deles aqui. Mas, no fim das contas, as coisas deram certo, eles me convidaram para ficar aqui, aí vim para cá, né? E aí, desde o início que eu vim para cá, que as coisas deram certo, né? Como eu estou aqui com a minha família nesses 3 anos, eu sempre comentei com a minha esposa, eu falei, é uma baita oportunidade para a gente se organizar, né? A gente tem que se organizar e ter essa oportunidade de crescer e tal, e fazer a nossa vida por aqui, né? Então, eu sempre procurei ser mais organizado na questão de segurar um pouquinho do dinheiro, guardar, não tinha muita noção como fazer isso da melhor forma, né? Achava que guardar e colocar no banco era grande coisa, né? Mas descobri depois aí com Ricos na América aí que tem muito mais coisa aí que você pode fazer, né? E me conta uma coisa, agora você falou uma parte interessante. Como foi que você conheceu a gente? Eu conheci, na verdade, foi pelo Facebook, né?
certo? Eu comecei a fazer algumas buscas, algumas coisas referente a estudar um pouco essa questão do mercado de ações, assim, para você entender meio por cima. Acontece que um pouquinho antes de eu conhecer vocês, eu ouvi falar sobre o mercado de ações, um amigo meu comentou, você não investe, isso, é aquilo. Eu falei, não faço nada, mas vou me informar, né? Aí comecei a me informar e já meio que, vou fazer, e comecei a fazer, só que eu comecei a fazer um monte de coisa errada. Não tinha conhecimento, não tinha noção de nada, daí comecei a procurar, e eu acho que quando você começa a fazer buscas e tal, o Facebook começou a surgir com algumas propagandas e tal, né? E nisso eu falei, vou dar uma olhada. Daí teve aquele período que vocês falaram, acho que era o desafio, alguma coisa assim, né? Sim. Isso, aí eu assisti todas as aulas ali, né, desde o início, aquelas aulas iniciais ali que vocês passavam na live, e ali algumas coisas aconteceram que me deu um clique, né, eu falei, eu tenho que ter esse conhecimento, tenho que entender, porque eu iniciei, mas eu iniciei errado, e aí fiquei com medo, né, falei, não posso fazer nada, não vou me arriscar também no mercado aí sem ter a noção, já vi que eu não tenho conhecimento nenhum, quando eu fiz as primeiras aulas, né, aí com vocês, quando eu comecei a entender, eu já, digamos, nas próprias primeiras aulas, 3 aulas, que acho que eram de vocês, eu comecei a entender que que tinha muita coisa ali que eu não tinha a menor noção mesmo, né? Então, foi aí que eu comecei tomei a decisão de fazer o curso, e de lá para cá a coisa mudou totalmente. E me diga uma coisa, você falou uma coisa que é muito importante a gente falar para as pessoas. Você falou, eu comecei errado. O que você diria para a gente que é um começo errado, para até quem está do outro lado identificar? Porque eu vou te falar uma coisa, vocês que são alunos, vocês têm um defeito, que é o meu também. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai ficando educado financeiramente e a gente vai ultrapassando as coisas, daqui a pouco a gente já está entrando em dividendos e a galera que está aí vai boiar. Então a minha pergunta é, como é que você estava errado? Para quem está te escutando agora entender e identificar até se ele está errado ou se ele está certo. Certo. Bom, mais ou menos foi assim. Eu aprendi essa questão de como abrir uma conta ali, não era numa corretora lá, certo? Era ali no aplicativo que o pessoal utilizava aqui, e comecei a fazer umas pesquisas e ouvir o que o pessoal estava falando. Aí um ia lá e falava, isso daqui é o que é o mercado que vai bombar, né? Aquilo ali, essa empresa, e eu comecei a olhar, falei, não, de fato, eu vou entrar nisso daqui. Aí ia lá, colocava, né? Comecei a aportar valores, às vezes até alto, em algumas coisas ali inicialmente, e de repente não tinha noção do que ia acontecer, não tinha essa noção do longo prazo, não tinha noção do que acontecia, tipo, naquele primeiro momento, de repente tinha uns dias de alta ali, falei, não, é isso daqui mesmo, de repente tinha uns dias de baixa, aí comecei a vender, perder dinheiro, falei, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Não é assim, eu sei que isso aqui tem um potencial, mas eu tenho que descobrir como que é. Então, assim, eu comecei fazendo errado porque eu não tinha fundamento, eu não sabia como entender o que era um bom ativo, né? Como fazer uma análise do ativo, a forma que você iria fazer, estratégias, uma série de coisas aí, né? ETFs, tem muita coisa aí que eu fui aprendendo e daí tudo fez sentido depois de aprender. Mas naquele primeiro momento, nossa, eu não tinha noção nenhuma. Eu digo que é até perigoso, né? Para quem não tem noção nenhuma e vai entrar, ele vai fazer muita coisa errada, vai perder dinheiro, que nem você diz, vai achar que mercado de ações é cassino e que é tudo aposta, e não tem nada de aposta, né? Isso daí é lógico, né? É bem interessante, depois que você entende. E vem cá, se eu tivesse uma pergunta, se você tivesse nesse caminho, que você estava lá, vendendo na baixa, e aí depois você compra, se passasse os anos, você não conhecesse o curso Ricos da América, você continuasse ali, você acha que o que seria de você no longo prazo? Não, eu provavelmente iria à falência. Se eu continuasse, iria à falência, né? Porque não tinha a menor noção mesmo, né? Não tinha como fazer. Porque você até ganha de um lado, mas vai perder de outro, mais perde do que ganha, né? Aí você começa a usar, acredita que a tua ideia para chegar numa conclusão e busca conclusões de alguém que está dando informação no YouTube, uma coisa e outra. Eu acho assim, não teria a menor condição. Eu acredito que, me conhecendo, eu chegaria num ponto que eu ia parar com tudo. Eu ia falar, não, isso aqui não é para mim, isso daqui é furada. Eu simplesmente ia acabar saindo fora, não iria continuar se eu tivesse permanecido da forma que eu estava. E como era a sua vida antes do curso? Exemplo, aqui nos Estados Unidos. Você falou que chegou, aí desde que chegou você falou a nossa oportunidade, aí se passaram 3 anos. Certo. O que foi que você conseguiu fazer nesses 3 anos e como é que você estava quando você encontrou a gente? Qual era a sua situação financeira?
Na verdade, o que aconteceu? Cheguei aqui em setembro de 2019, aí logo nos primeiros meses as coisas estavam indo bem, né, e se organizando, de repente entrou o coronavírus. Quando entrou o coronavírus, complicou tudo daí. Aí, digamos, tudo aquilo que parecia estar muito bom, complicou tudo, a gente teve carga reduzida de trabalho, o salário caiu um monte, uma série de coisas, né? Minha esposa não estava trabalhando na época, teve uma série de situações que aconteceram e eu fiquei me segurando, na verdade, né? Todo aquele período, eu acredito que passei quase um ano me segurando, né? E após quando as coisas começaram mais ou menos a voltar nos eixos, a gente voltou, e assim, a partir dali, eu comecei a me organizar de volta, certo? Comecei a guardar um pouquinho de dinheiro aqui, uma coisa ali, e aí as coisas começaram a se organizar, né? Quando eu comecei a de fato entrar nos eixos ali, de lá para cá a gente vem mantendo isso mensalmente, né? A gente vem se organizando. Mas então, quando eu comecei, que eu conheci o Ricos na América, eu estava estabilizado, digamos ali, estava me estabilizando, né? Já fazendo uma reservinha, não sabia o que era uma reserva de emergência, mas a minha ideia era guardar dinheiro, né? Não, estou guardando um dinheirinho aí para lá na frente se precisar de alguma coisa. Mas tinha lá o savings account normal, deixava o dinheiro lá, não rendia nada, achava que estava fazendo um bom negócio, certo? Então não tinha noção de nada, a ideia mais ou menos era isso, era tentar guardar um dinheirinho no banco para ter uma sobrinha, que era o que o meu pai sempre ensinou, e eu falei, pô, é uma oportunidade de eu guardar um dinheirinho, né? Vamos guardar o dinheiro agora e melhorar de vida, essa que era a ideia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Teve muitos imigrantes nesse período do Covid, que teve que voltar para o Brasil, teve gente que passou situação muito, muito, muito difícil. Inclusive, eu entrevistei até uma aluna aqui, que eu não sei quem assistiu. Se você não assistiu, assista esse testemunho. O nome dela é Vivi. Eu até repostei ela essa semana. Assista o testemunho dela completo, porque ela fala que ela foi parar num shelter, tá? Então, assistam, que isso daí pode abrir a mente de vocês, porque tá vindo, que a gente também tá passando por um período que possivelmente aí ano que vem a gente vai passar por uma recessão. E então, nesse período, poucas pessoas conseguiram ter esse equilíbrio. Você falou assim, eu consegui me segurar. O que fez com que você conseguisse se segurar em um momento que todo mundo estava praticamente voltando para o Brasil? Você falou, meu chefe diminuiu minhas horas, ganhando menos, minha esposa sem trabalhar. O que foi que... Como você conseguiu se segurar nesse período? Na verdade, acho que foi muito cortando gastos mesmo, né? A gente foi segurando o máximo que tinha. Era um momento que não dava para você fazer nada além daquilo que era o básico, né? Então, a nossa ideia foi basicamente isso, segurar da melhor forma que dava e falar, não, vamos passar por isso daqui não vai durar para sempre, né? É um período difícil agora, mas a questão é essa, é não fazer nada além do necessário. Então, foi mais ou menos o que a gente fez. O acordo que eu tive com a empresa aqui foi da gente ter a condição de pagar os custos, né? Então, era basicamente o que a empresa me ajudou. Então, também devo também à empresa, também esse suporte que eles deram, a garantia nesse sentido. Mas, assim, graças a Deus, eu não posso reclamar. Imagino que muita gente teve problemas aí que não tinha esse suporte, né? Então tiveram que fazer por conta, mas acho que uma coisa que ajudou muito foi essa questão de estar organizado. Eu não tinha dívida, né? Não tinha nada. Muito bom. A minha questão era mais a questão de me segurar mesmo e não gastar de maneira supérflua naquele momento. Então, Rico Nameca, pega essa visão. Você sabe por quê? E olha que ele é um rapaz organizado. Você tá vendo aqui desde que a gente começou essa entrevista aqui, né? Então, assim, imagina você que tá aí, sem reserva, sem um emprego bom, que ele veio do Brasil com o emprego organizado dele. Ele tem o quê? Uma visão que quando o Covid começou, na mesma hora ele cortou tudo, ele conseguiu se segurar e ele não tinha dívidas. Então, como é que tá a vida de vocês do outro lado para enfrentar uma recessão ano que vem nos Estados Unidos? Você tá nesse nível, nesse mínimo de organização? Se você não tá, presta atenção, porque a gente não precisa passar por momentos difíceis, a gente precisa escutar pessoas que passaram por momentos difíceis. Talvez você teve a sorte de que na época do Covid você está trabalhando numa área, porque tiveram áreas aqui, viu? Aqui em Nova York, tiveram áreas que as pessoas começaram a ganhar mais. Quais eram as áreas? Babysitter. Pessoas ricas de Manhattan se mudaram para Upstate New York, que depois vocês olham lá no mapa, a área lá de Upstate. Eles se mudaram porque esse povo rico tem outra casa, né? Eles não ficam na cidade. Eles se mudaram e eles precisaram que a babysitter ficasse full time. E aí pagaram mais. Então teve alguns imigrantes na época do Covid que têm algum tipo de trabalho que ganharam até mais. Eu tenho amigas enfermeiras
que dizia, meu Deus, está exaustivo a nossa carga horária. Eles estão botando plantão atrás de plantão. Estou ganhando mais, mas estou trabalhando igual uma condenada. E teve pessoas que realmente, áreas extremamente afetadas. Quais foram essas? Construção, restaurantes e outras áreas que vocês podem colocar aí para mim nos comentários. Então, assim, a gente não sabe quais são as áreas que a recessão vai afetar ano que vem. Não tem como prever. A gente não sabe de onde vem, né, a crise. Ninguém sabia que ia existir o Covid. Então, se você não sabe de onde vem a crise, o que é que você faz? Você se prepara a sua casa, constrói sua casa na rocha. Entendeu? E a próxima pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você com essa vida toda organizada, você não ficou com medo, com o pé atrás na hora que você viu aquelas lives? Você falou, meu Deus do céu, isso aqui vai ser outra furada, já perdi dinheiro, já fiquei escutando aquele povo do YouTube, me lasquei, e agora vou me meter em outra furada, meu Deus do céu. O que é que você pensou naquele momento? Na verdade, no primeiro momento você fica meio na dúvida, né? Para ser bem sincero, você fica, Pode falar. porque tem muito. Acho que é a questão, porque tem muita coisa errada, muita gente fazendo coisa errada no YouTube e tudo mais, então você fica naquela segunda, né? Então eu fiquei, mas eu sou meio de confiar e falei, não, eu vou até o final para entender o que é. A minha esposa, no início, ela ouvindo ali comigo, nas primeiras lives, ela ficava do lado ouvindo ali, ela ficava, não sei não esse negócio, não sei não esse negócio. Chegou num ponto que eu falei, não, mas calma aí, né? Tem algumas coisas que eu tô vendo aqui que faz sentido, né? Daí ela foi, quando chegou no final, eu falei, não, vou fazer. Mas inicialmente, assim, no início mesmo, no começo, você fica na dúvida, né? Mas eu acho que de acordo com o que você vai passando as informações, tem algumas coisas, teve a questão da High Yield Savings Account, aquilo ali me deu um clique, eu falei, não, tem coisa a mais que eu tenho que aprender aqui, né? Ali acho que foi só o primeiro pezinho ali para você entender que tem um mundo além do que você imagina, né? Uau! Rico na Meca, se você tá aqui nessa live, deixa eu te falar uma coisa. Na semana do Jornada, eu vou fazer com você ao vivo, beleza? Não vai ser esse negócio de conversa fiada, não. A gente vai abrir a conta ao vivo. Uma conta que você vai ganhar mais de 50 vezes mais do que você já tá ganhando no banco. E agora que tá bom pra gente, né? Pra gente aqui que começou lá atrás, agora tá subindo. Não sei se vocês estão vendo aí as notícias das high yields, que já tem a high yields que tá pagando quase pertinho de 2%. Eu vi que vocês postaram essa semana lá na comunidade, já tem high yields que já está pagando lá 1,75 e está subindo. Quanto mais a taxa de juros sobe, mais a taxa da high yields sobe, beleza? Então vamos lá. Então você ficou desconfiado e vem cá, o que foi que você percebeu na hora que você estava abrindo conta lá na high yields que você não conhecia? E você chegou a abrir a conta? Como foi que você fez? Não, na verdade, eu sou meio que ansioso ali, ter o meu jeito, né? Então, de acordo com o que você foi falando, você estava falando ali, eu participando da live e eu procurando no computador, né? Daí eu vi, não, mas é isso mesmo. Enquanto você foi falando, eu fui abrindo. Antes de acabar ali, eu já tinha aberto a minha conta já. Não, tô chocada. Deu certo na hora, daí eu já falei para minha esposa na hora, falei, olha, esse negócio aqui você não vai acreditar. Daí quando eu expliquei para ela, mostrei, eu falei, pô, a gente com dinheiro no Savings Account a vida inteira lá, jogando dinheiro fora, né? O banco ganhando dinheiro nas nossas costas, né? Vamos fazer um negócio diferente. Ali eu já comecei a ver que tinha alguma coisa a mais, né? Aí, claro, depois veio mais outras coisas que eu vi que foi fazendo mais sentido ainda, né? Então acho que ali foi um fator determinante para eu começar a olhar diferente. Para ser bem sincero, acho que foi o primeiro ponto para mim, foi naquilo ali, porque eu não sonhava que existisse isso, sinceramente. E acho que muita gente aqui, americana, eu trabalho com muita gente aqui, ninguém sabe disso. Não sei como. Sério? Estranho, estranho mesmo. E eu te digo por que é estranho, Rico na Meca. Falta de educação financeira. Eu vou explicar para vocês por que a high yields não é divulgada. Os grandes bancos, a maioria ou não tem interesse em divulgar. Por quê? Porque o banco ele precisa ganhar. Esses grandes bancos, como Bank of America, Citibank, eles têm uma estrutura muito cara, que são as agências, os gerentes. Então, assim, quando vocês, a massa que mora nos Estados Unidos, coloca o dinheiro na savings, quem ganha aquela diferença? Que quem está ganhando hoje é você. Quem ganha? O banco. O banco que ganha. Então, assim, para que eu vou vender algo para você que está me assistindo, que você não conhece, que você não me pediu, e que eu tô ganhando a minha parte? Então, assim, o banco só vai conseguir, digamos, tem banco que só abre high yields no carro do Citibank,
que ele abre em alguns estados não abre. Se você pedir, se você quiser ver o que acontece com grandes bancos, vai lá no meu destaque no Instagram e olha lá, ou é Citibank ou é High Yields. Olha lá, procura lá. Ou é Savings, olha lá. Meu marido filmou e eu conversando com a menina do Citibank no chat. Eu perguntando, oi, tudo bom? Tudo bom. Eu queria abrir a High Yield Savings Account. Ela, do que você está falando? Ou seja, demorou toda uma conversa que demorou 2 dias para eles reconhecerem que tem, mas só em alguns estados. Então, assim, tem muita informação que é manipulada. Por quê? Porque, assim, eu não sei a que ponto tá certo, a que ponto tá errado. Meu posicionamento aqui não é de julgar. Porque banco ganha dinheiro com sua falta de conhecimento. Se você chegar no banco com conhecimento sobre financiamento de casa, financiamento de carro, quanto é que está seu credit score, se você chegar com esse conhecimento, o gerente vai se comportar com você de outra forma. Eu vou te dar um exemplo só para vocês abrirem o olho. Quando eu estava na época lá que meu marido foi transferido, a gente teve que comprar essa casa aqui que a gente está hoje, uma longa história que depois eu conto essa história em uma outra live. Eu cheguei no banco já com o pé na porta. Disse assim, ó, é o seguinte, nosso crédito é no teto, a gente vai dar X de entrada e eu não aceito menos do que isso. Só que eu botei um preço lá embaixo, né? Aí o gerente, não, peraí, que não tem como e tal. E eu já tinha essas informações, por quê? Porque eu já tinha colegas do mercado financeiro que tinham financiado naquela mesma época e eu sabia os mínimos. E eu sabia que a minha condição era a condição daqueles mínimos, por conta do meu crédito, do nosso histórico, a gente não tem dívida, a gente tem muito patrimônio no banco, na corretora, nas coisas que a gente faz. Então eu sabia que não tinha como o banco não me dar aquela taxa. Só que você que está aí do outro lado, você não tem conhecimento nenhum, criatura. E aí, quando você for no dealer comprar seu carro, o cara vai ver que você não tem conhecimento e ele vai jogar. Ele sabe que você está desesperado para pegar o carro. Ele olha nos seus olhos, ele vê o desespero que você está ali. Meu Deus, o que é que ele me dá aqui? Que papel que ele me entregar, eu vou assinar. E o banco testa. Ele fala, ó, nesse carro aqui, se você quiser pegar, é 21%. Aí você é desesperado, sou imigrante, nunca vou ter crédito porque eu não tenho papéis. Porque isso aqui, você tá ali naquela situação sem conhecimento. Aí você paga. Entendeu? Eu negociei com o banco durante 2 meses para conseguir uma taxa de 2,10 para comprar minha casa. Eles só queriam dar para a gente 2,5. Passamos 2 meses negociando e eu consegui 2,10. E no longo prazo isso faz diferença na sua prestação. Se você olhar quanto a gente vai economizando no longo prazo, uma prestação de 2% para vocês hoje que está pagando, tem gente que está pagando 8,5%, né? Porque agora a taxa de juros subiu. Então, assim, uma outra coisa que faz com que vocês se ajudem, a comunidade no Facebook. Por quê? Vamos dizer que o nosso aluno que está aqui na frente, ele poste lá, gente, estou financiando minha casa. O banco me deu uma porcentagem, o banco quer me dar isso, o que é que vocês acham? Aí vai vir uns colegas embaixo do post, olha, o banco me deu isso, olha, o banco Capital One me deu isso, olha, esse banco aqui do meu amigo, que não sei o que, me deu 4. Aí, por que? Mas me deu... Aí vocês estão ali trocando, e aí você não chega ignorante no banco. Você não chega para ser um tapado. Você chega, olha, não, tá errado isso aí, viu? Porque meu amigo, que tá na mesma situação que eu, mesmo crédito, tá dando a mesma quantidade de entrada, vocês deram isso? Por que para mim você quer dar isso? Porque você tem conhecimento. Você tem conhecimento para discutir, para se defender. A maioria dos imigrantes não sabe como se defender aqui na América. Não, velho, eu não sei, eu trabalho, ganho meu dinheiro. Mas por outro lado, tá descendo no ralo, meu amor, igual ele estava conversando aqui com você. Vocês acham que algo é bom. A gente só acha que algo é bom, até a gente conhecer algo melhor, né? Assim? Eu era assim, viu? Eu tô andando com um povo um pouco chique agora, e aí é tanta coisa que esse povo chique sabe, que eu fico assim, eu tava falando com meu marido, minha filha, quando você pega esse negócio chique, você não quer voltar mais para o outro. Tem uma amiga minha que ela fica me dando umas coisas, né? Aí ela me indicou um sabão. Ela, sabão maravilhoso, não sei o quê. Menina, agora eu fico com esse sabão. O sabão que tá que meu marido comprou já não serve. Eu só fico pensando no outro sabão. É assim que funciona na vida, tá? Então é por isso que você que tá me escutando, você tem que abrir o olho, tirar a trave que tá no seu olho, sabe por quê? Porque senão você vai passar uma vida perdendo dinheiro. Escuta esse rapaz que tá falando. E aí você viu lá a questão da High Yields. E na própria aula, eu quero só confirmar uma coisa com você aqui. Quer dizer que no evento gratuito que a gente fez, foi no evento gratuito que você conseguiu abrir a sua conta e já conseguir
ir lá rentabilizar? Como foi? Sim, na hora ali. Na hora eu abri a conta e acho que em questão de minutos ali, foi rápido, né? Porque eu já fui pegando as informações que eles precisavam ali e tal, aí já vi ali, já comecei a transferir uma parte do dinheiro no mesmo dia ali para a conta. Deu tudo certo rapidinho ali. E por que, assim, no final, assim, você já falou alguns pontos, mas eu queria que você explicasse um pouco mais por que você decidiu comprar o curso. Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente, como brasileiro, Verena, você só fica falando do brasileiro discriminando a gente. Não, presta atenção, abre o olho e seja. Ó, já viu que a Bíblia fala do homem sábio? O homem sábio. Presta atenção no que a Rica na América tá falando. Eu não sou russa. Eu não sou argentina. Eu não tô falando, minha audiência não é gente do Peru. E minha audiência não é americano. Se eu estivesse falando para americano, eu ia falar os problemas dos americanos. Mas eu tô falando para brasileiro, então eu vou falar dos problemas dos brasileiros. Se você está se ofendendo porque eu estou falando um problema real, um fato da nossa comunidade, você não deveria estar nessa live. Porque você é um adulto imaturo. O que a gente está fazendo aqui é lavando roupa suja entre nós, com um único objetivo, de tentar resolver um problema que existe. Eu não estou sendo crítica sem fundamento. Crítica é aquele povo que só te critica. Ai, fulano, né? Verena lá, aquela menina é chata, aquela menina... Só que você só critica e não faz nada pro bem de ninguém. A minha crítica aqui é para mostrar um problema que a gente tem como comunidade e eu já tenho uma solução. Então, eu estou mostrando um problema com a solução para você identificar o problema e eu te ajudar a resolver. Então, diferencie o que é uma crítica destrutiva e uma crítica construtiva que eu estou te ajudando a você construir essa nova era junto comigo, tá? E a gente tem um problema na nossa comunidade, que é o quê? Nós, brasileiros, valorizamos até pela nossa história, pela nossa colonização. A gente não valoriza muito a educação, né? Outros países valorizam muito mais a educação do que a gente. A gente acha que conversando com um amigo ali no boteco a gente vai resolver, né? Fala assim, não vou fazer esses cursos, não. Eu também pensava assim. Há 4 anos, desde 2013 que meus olhos começaram a abrir. Eu tinha um blog na internet, eu gostava de escrever. E aí sempre vinha gente dizer, Verena, pô, você podia rentabilizar com esse blog. Eu, não, eu faço porque eu gosto. Deixa eu te falar, até abrir os Ricos na América foram, desde 2009, foram quantos anos? 2013 até 2009? Foram 6 anos. 6 anos com blog, escrevendo, respondendo a galera, escrevendo. Foram 6 anos quem me conhecia dessa época do blog. Por quê? Porque eu era ignorante. Eu não entendia que eu poderia ajudar mais pessoas, que eu poderia contratar pessoas, que eu poderia montar um curso, porque só aqueles artigos não ajudavam. As pessoas precisam de um passo a passo. Deixa eu te falar uma coisa, se fosse fácil, igual eu falei ontem, a gente emagrecia só vendo vídeo do YouTube. E não, eu emagreci 11 quilos. Sabe como foi que eu emagreci 11 quilos? Depois que eu contratei uma nutricionista, depois que ela passou as vitaminas, porque eu andava cansada, não sei o que, ela fez uma consulta, ela me deu as vitaminas, ela passou minha dieta, aí depois eu vi uma personal trainer, que é Mari, que me ajuda, agora mesmo 3 da tarde tem uma aula. Isso me fez ir muito mais longe. É muito difícil fazer as coisas sozinho, sabe por quê? Porque o nosso aluno que está aqui na frente, ele tem esposa, ele tem filho, ele tem outras distrações no dia dele, ele trabalha para uma empresa, ele está ocupado, a mente dele não está pensando no que eu estou falando. É muito difícil para ele acompanhar toda essa multidão de conteúdo no YouTube, é muito conteúdo, é muita coisa. E outra, são americanos que não estão falando para imigrante. São brasileiros que estão no Brasil, que são colegas meus que eu adoro, amo o trabalho de cada um, honro a vida deles. Mas são pessoas que não sabem dos problemas que vocês estão passando. É problema com visto. É problema com visto que foi negado. É problema com Verena, não sei se abre a conta porque eu sou estudante, porque eu sou au pair, porque eu estou numa situação... Eles não entendem a vida de vocês. E o americano, você sabe o que é que dá se você mandar um direct perguntando, né? Você sabe o que é que pode dar, né? Infelizmente é isso. Então, assim, o brasileiro, ele não tem o costume de investir. E eu tô me colocando nesse bolo. E olha que eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a educação. Eu fiz até mestrado, eu estudei tudo que você imaginar na vida, eu investi. Mas eu não conseguia entender que eu precisava estudar, entender como funcionam as coisas. Então eu quero te dizer aqui com todo o coração, junto com esse aluno aqui,
Tem muita coisa que você não sabe. E sozinho é muito difícil. Você achar tudo isso igual eu dei na live, você viu que em uma live que ele assistiu, quanto tempo ele demoraria para achar? Ele ia lá na empresa dele falar com os amigos dele americanos, o que, é que você acha que seus amigos diriam se você perguntasse? Eles não iam saber do que se trata. Não sabem até hoje. Eu tentei passar já a informação para alguém, eles não sabem do que se trata. Então é estranho, né? É estranho. Eles estão aqui, mas não sabem o que é uma coisa que teoricamente está disponível para todos, né? Entendeu? Então, assim, imagine você assistir uma aula que em 30 minutos a pessoa te entrega na mão, com tudo pronto. Como é que você faz? Ah, e o imigrante que está sem papéis, e o imigrante que não tem social, e o imigrante de Timberine, e o imigrante que é ao pé, e o imigrante que está no Brasil, e o imigrante que mora na Austrália, e o brasileiro que está em Portugal. Onde você vai achar isso? Você não vai achar. Então, assim, deem valor à educação. Hoje, depois disso que eu passei esses 6 anos, eu virei porta-voz, eu sempre fui. Mas eu virei uma coisa porque eu falei, meu Deus, foram 6 anos vivendo na ignorância, podendo estar com meu blog gigante aqui. Se os ricos da América, imagina, em 2013. Se eu já estivesse fazendo isso em 2013, seria 1 milhão de pessoas. Que eu tenho amigos hoje, que começaram atrás, colegas grandes que vocês conhecem, nomes grandes aí no Brasil, que estão com mais de 1 milhão de seguidores, que começaram lá atrás. Entenderam que eles precisavam de conhecimento e avançaram e eu não. Eu não avancei porque eu tinha um emprego muito bom, porque eu estava ganhando mais dinheiro do que a grande maioria das pessoas. Porque para mim eu estava na zona de conforto e eu estava dizendo, não, eu não quero que isso vire trabalho, porque eu já estou tão estressada com o meu trabalho. Só que não era trabalho, é mudar a vida das pessoas. Então, assim, a gente tem esse cenário que o brasileiro ele não quer investir. Ao mesmo tempo que ele não quer dar $1.000 num curso de educação financeira, dando um exemplo, ele vai no outlet, no Black Friday, e ele gasta bem mais que isso colocando no cartão. Ele entra numa loja e ele compra uma bota desse valor. Eu tenho alunas imigrantes que elas dizem, Verena, quando você falou de bolsa de $500, eu me assustei, porque as bolsas que eu tenho, que eu juntei dinheiro na América para comprar, é bolsa de $2.500. Uma aluna, a gente fez um evento presencial em Nova York, uma reuniãozinha só com poucos alunos, e ela olhou nos meus olhos e falou isso. Ela falou, sabe quantas bolsas dessas eu juntei esses anos, 10, 15 anos de América para comprar? Então, assim, diante desse contexto, de que o brasileiro, ele paga no ingresso de um dia no show de Gustavo Lima, não desmerecendo o trabalho de Gustavo Lima, que eu acho ele fantástico, tá? Sou fã dele como empresário, como profissional. Sendo que as pessoas têm esses valores. Elas gastam em um dia de carnaval, a gente gasta um dia indo para lá para o Carnaval do Rio, a gente gasta um dia indo para o Carnaval de Salvador, a gente gasta um dia indo para um outlet comprando, passando no cartão, e na hora de investir no futuro da sua família, no seu futuro, no seu casamento, que vai levantar seu casamento, que vai fazer com que você se una como casal, você não investe, porque você acha caro. O que você tem a dizer sobre isso? Porque quando você chegou na época de comprar o curso, você tinha esses pensamentos? Porque é bom que vocês falam, porque vocês conseguem ajudar pessoas que estão na situação que vocês estavam naquele momento. O que você diria para a gente? Na verdade, a minha ideia era fazer, aprender, né, para poder entender como que eu poderia fazer para investir, né, para fazer investimento e para poder, digamos, melhorar, aumentar meu capital e tudo mais. Então, eu entendi uma coisa, quando eu vi desde o início ali o seu conteúdo e tal, a ideia era assim, pô, muito legal, estou aqui, tem uma grande oportunidade, posso guardar um dinheiro, legal, mas eu poder multiplicar isso, poder potencializar meus ganhos e poder de fato evoluir, né? Não simplesmente, digamos, me organizar financeiramente, mas fazer além disso, né? Então, para mim, aquilo me chamou muita atenção. Certo? Então, isso foi o que chamou a atenção, o fato de eu saber, eu estou aqui, mas eu também posso investir aqui nos Estados Unidos, né? Como você comenta, né? Na moeda mais forte aí do mundo, você tem toda uma possibilidade, é um mundo de oportunidade, na verdade, que tem, né? Que você tem e você não sabe que existe, que a gente tenha essa disponibilidade por ser imigrante e tal, e na verdade ele está liberado, está aberto para todos nós, né? Então, o curso ele deu todo abriu todo esse leque aí de informações que eu não sonhava que pudesse existir, né? E como pai,
marido. Quantos filhos você tem? Eu tenho um filho. Meu filho está com 17 anos. Vai tá indo para fazer o sênior agora, no próximo ano. Você, um pai de família, um homem sério que trabalha na empresa, que tem sua esposa. Muitos dizem assim para mim: Verena, eu sou casado, eu tenho um filho, eu não tenho tempo. A minha vida na América é corrida. Como foi para você conseguir imaginar que você poderia, como você achou tempo para fazer o curso, com tudo isso que você tem para fazer? Para mim, até eu estava comentando com a Ana Maria fora, né, antes da live aí, dentro da nossa conversa aí, a questão foi, eu tenho muito pouco tempo, né, o meu trabalho, ele me demanda demais de mim, né, ao mesmo tempo que, pô, é legal, eu acabo tendo muita coisa para fazer que acabou sobrecarregando muita coisa para mim aqui, né, então o meu tempo é muito curto e eu falei, não, eu vou fazer de qualquer forma, vou achar tempo, então no pouco tempo que eu tinha, fui pegando, fui fazendo as aulas, né, chegava de noite em casa, às vezes cansado, várias vezes de fazer, tá fazendo aula, dormir na metade e falar, pô, tem que voltar amanhã, reassistir de volta. E então a questão foi essa, né? O tempo era sempre foi bem escasso e tem sido até agora, né? Mas assim, nunca deixei de ir atrás, de me informar e fazer. Às vezes eu tô aqui trabalhando, a cabeça não para, né? Porque é um mundo que abre, digamos, para você. E daí você, pô, eu tô trabalhando, fazendo minhas coisas e lembrando que tem tal coisa lá que eu tinha que ver, que eu tinha que entender, referente a um assunto do que eu assisti na aula, daí dá aquela paradinha um pouquinho, deixa eu dar uma pesquisada, o que é isso, né? Então aí você vai pegando informação aqui, juntando, né? Trazendo tudo junto e vai crescendo, digamos, evoluindo naquele assunto, né? Você pega o assunto e vai destrinchar ele, no caso, né? Então, mas é assim, dentro do pouco tempo que eu tive e que eu tenho até agora, eu fui procurando arrumar tempo e conseguir fazer, né? Então, eu digo que se eu conseguir fazer no meu nível de carga horária aqui, acho que qualquer um consegue fazer, não tem desculpa, né? Uau! E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um tema que eu gosto de falar, porque, gente, todo dia entra pessoas no meu Instagram, no YouTube e tal e tal e tal. E aí tem gente que não me conhece, né? E tem gente que tem preguiça, mas na verdade eu não vou ocupar todo mundo, porque às vezes tá ali no destaque, a pessoa não vê, mas tá ali bem grandão. Comece por aqui, quem sou eu? Tem os links do meu LinkedIn. E sempre tem pessoa que fala, mais um aí, querendo dar golpe nos brasileiros, porque a gente sabe, infelizmente, eu estou passando até por isso agora. Publiquei lá essa semana diversas vezes no Stories. Não sei se todos vocês que estão aqui nessa live viram, mas tem alguém que clonou a minha conta e eu estou tendo um trabalho gigante de provar até por Facebook que não sou eu. Ontem mesmo a gente preencheu todo um formulário, mandei toda a minha documentação aqui dos Estados Unidos, porque uma pessoa simplesmente clonou a minha conta e ela acrescentou só um I, se eu não me engano, um F, toda hora ele muda. E ele está dando um golpe nas pessoas, falando que sou eu, dizendo que ele trabalha com cripto, uma hora ele fala que administra contas. E a gente sabe que o mundo da internet é um mundo, assim, muito positivo, né? Tem um lado mais positivo que negativo, mas tem essa parte que tem muitas pessoas desconhecidas que não sabem que eu tenho 16 anos de carreira, não sabem que eu trabalho para uma grande empresa americana ainda nos dias de hoje. Eu trabalho para uma grande empresa americana há mais de 16 anos. As pessoas não conhecem minha história. Então, muita gente fala, mais uma pessoa fazendo curso aí, mais uma golpista, uma pessoa tomando meu dinheiro, vendendo curso. Quando você estava lá na semana, o que você pensou sobre isso? O que fez você confiar diante desse cenário de tanta desconfiança na internet? Eu acredito que é assim, inicialmente você sempre fica com o pé atrás, como eu acho que muita gente fica, né? Eu não assisti como agora, né? Alguma live, alguma coisa antes, eu peguei só os videozinhos ali do YouTube que vinha ali pro Facebook e tal, né? Então, a dúvida vem inicialmente, certo? Mas eu acredito que de acordo com o que eu comecei a assistir e a forma que você falava, acho que era muito, muito dura algumas vezes ali, mas eu entendo isso como bom, sabe? Eu falei, pô, não adianta você ficar passando a mão na cabeça, falar o que a pessoa quer ouvir, ela tá falando as verdades. Se você não quer, pô, pode sair, vá fazer outra coisa, não é para você, né? Então, acho que a forma que foi muito direta que você foi passando, foi me trazendo confiança, né? E como eu te disse, no final ali, acho que vendo aquela primeira aula e vendo o nível de conteúdo que tinha ali
e as informações que você foi disponibilizando numa aula simples ali, foi muita coisa que eu, de fato, não esperava. Eu acho que foi muita informação ali naquele primeiro momento, que me levou até as últimas aulas aí, né? Aqueles dias ali, acho que eram três lives ali, né? Assisti as 3 lives e na última já tinha certeza do que ia fazer já. E você buscou outras soluções antes, quando você estava buscando? Você tentou, você falou, ontem eu cometi alguns erros. Você buscou outras soluções antes do curso RNA? Não, na verdade a solução que eu tinha era tentar entender. A minha ideia era tentar entender mas como que funciona? É assim ou não é? Mas era muito ouvindo as pessoas falarem, né? Assistindo vídeo do YouTube e o pessoal falando, alguém dizendo ali que dava informações e dando conselhos e tal. Então fui pegando muita informação por ali, mas não tinha, até então achei que dava para fazer por conta. Essa era a minha ideia, né? Eu falei, não vou gastar com curso, sabe lá o quê, né? Mas aí quando eu na prática vi que a coisa não era bem assim, acho que daí foi a hora de dar um passo para trás e falar, deixa eu procurar me informar, né? E aí, quando surgiu, claro, a questão, né, do curso, eu falei, não, é uma oportunidade, deixa eu ver o que é isso, né? E assistindo a live ali, eu falei, pô, tem muita coisa que eu vejo que eu não sei, né? Eu tenho que me render aqui e falar, não, de fato, eu tenho que aprender muita coisa, deixa eu parar, foi o que eu fiz, né? Parei com tudo, falei, deixa eu estudar e ver o que é, e depois, com segurança, eu vou começar a fazer, digamos, o processo da maneira certa, iniciar corretamente. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vou ser super honesta. Eu te digo que isso é algo do ser humano. Sabe por quê? Tem muita coisa hoje que eu tô descobrindo um universo novo, né? Porque, para quem não sabe, a minha vida inteira foi dedicada ao mercado financeiro. Comecei com 17 anos como aprendiz do Citibank, na área de cartão de crédito, e segui a vida inteira até depois entrei na Trust, quando eu já tinha 19, 20, e fiquei até os dias de hoje. Então, assim, eu era muito assim para muita coisa. Por quê? Minha família veio do interior. Meu pai passou a vida inteira, desde que a gente nasceu, até o dia que eu saí de casa, dizendo aquilo tudo. Não adianta você dizer que não, que se seu pai for do interior, ele fala. Que todo mundo vai roubar você, que meu pai é assim, que não confia em ninguém, minha filha, cuidado aí, junte seu dinheiro, cuidado com quem você anda. Eu vim para os Estados Unidos, apesar de ser uma pessoa muito instruída, de ter meus pais terem investido muito em mim e minha irmã, né? Nós 3, meu irmão também. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Minha família é do interior. Meu avô falecido, que faleceu com 92 anos, vou contar uma história para vocês. Ele comprou uma casa em Salvador. Lá atrás, há uns 60 anos atrás, mais de 60, muito mais, tem muito tempo que ele morreu, uns 70 anos atrás. Ele comprou uma casa em Salvador, há 70 anos atrás, com dinheiro que ele trouxe dentro de saco de feijão, porque ele tinha medo do povo roubar ele na estrada. Ele dividiu, meu avô era fazendeiro, ele vendia feijão, vendia leite, e ele trouxe um carregamento de feijão para Salvador, e o dinheiro da casa estava distribuído dentro de saco de feijão. Minha filha, penso numa família desconfiada, é minha família. E eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada. Então eu sou desconfiada de tudo. Eu fico, meus amigos, desde que eu nasci, tudo que eu compro, as pessoas compram. Minha família mesmo, meus tios, minhas primas. Por quê? Porque eu sou muito desconfiada. Eles também, nós todos. Mas eu sou muito desconfiada. E eu sou aquela desconfiada que eu pesquiso, que eu vou atrás do safado, entendeu? Para ver que o negócio tá errado. Então, assim, eu entendo o lado das outras pessoas. Por isso que eu sempre tento ser honesta no Instagram e no YouTube, e às vezes sou até mal interpretada por alguns, e tá tudo bem. Porque você não vai agradar todo mundo, né? O meu propósito aqui não é agradar todo mundo. Se eu conseguir ajudar e salvar algumas famílias, eu já cumpri meu trabalho aqui. Tem gente que trabalha com outras coisas, tem gente que ganha dinheiro com outras coisas. Se eu tiver trabalhando em algo que me traz propósito e está me fazendo ajudar pessoas, isso eu já cumpri minha missão, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não conhecem, que não têm conhecimento. Ela está vivendo aquela fase da ignorância. Então, é importante a gente dizer que eu também tive despertar em outras áreas da minha vida. Em outras áreas que eu não acredito, em coisas que eu não acreditava. Eu disse, eu não acredito. Eu passei a vida inteira estudando, vendo meu pai naquela vida dura para ganhar dinheiro. E eu vou acreditar que essas coisas. Mas eu vim do mercado financeiro. Então foi uma vida estudando, né? Então eu não posso querer que isso esteja na mente de vocês. Seria ignorância da minha parte. E por isso que a gente faz toda essa caminhada de despertar de consciência.
Por isso que a gente traz os nossos alunos. Por isso que a gente faz o quê? As lives do Esquenta. Porque o que você está precisando agora não é conteúdo técnico. Senão vai chegar na semana, na semana da jornada e você não vai entender nada, você vai ficar nervoso. Por quê? Porque não tem base. Gente, infelizmente, essa é a verdade. Eu postei lá nos meus stories. 74% dos brasileiros não lê. 3% da população brasileira fala inglês. As pessoas têm dificuldade de interpretação de texto. Então, assim, como é que eu vou ficar extremamente ofendida de ser mal interpretada? Né? Não posso. Porque eu não estou no nível de consciência daquela pessoa que está ali. Quem já foi ferido, fere, né? A pessoa que é ferida, ela fere. A pessoa que já foi enganada, igual esse nosso aluno que está aqui, ele poderia muito bem, ele está no direito dele. Tentou antes, procurou na internet, achou que poderia economizar um dinheiro só fazendo live, e ele foi lá e perdeu. Às vezes a gente só acorda quando a gente perde. Só que eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Você não precisa perder para aprender. A gente pode aprender com os erros dos outros. Hoje minha cabeça está super aberta. Hoje eu falo tudo pro meu time, eu digo assim, teste. Verena, o que é que você acha disso? Vamos testar. Verena, o que é que você acha disso? Vamos fazer uma pesquisa entre os alunos e vamos testar. E você, vamos testar. Eu não sou a dona da verdade. Eu tenho que abrir a minha cabeça para entender e ser convencida. Entendeu? Então faça isso. Abra sua mente para que o conhecimento entre e você raciocine, desenvolva um pensamento crítico. Porque o conteúdo da internet ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas ele está desorganizado e ele acaba bagunçando mais sua cabeça do que arrumando. Você escuta uma coisa de fulano, você escuta uma coisa de cicrano. É igual nós, mulheres e homens, que quer emagrecer, né? A gente quer. Aí tem a dieta do ovo, aí tem a dieta low carb, aí tem a dieta não sei o quê, aí tem a dieta do não sei o quê. Aí tem tanta dieta que você fica dizendo, meu Deus, tem o jejum. Você vê, meu Deus, e agora? Qual é a certa? A dieta certa e a organização financeira certa é aquela que você faz. Existe Verena, existe João, existe José, tá todo mundo certo. Porque todos os caminhos levam a Roma. Mas só que você precisa ter metodologia. Você precisa ter comunidade. Você precisa ter um conteúdo organizado que começa tem uma continuação e tem uma sequência para arrumar sua cabeça. Você precisa de apoio. Você precisa de suporte. Fala um pouquinho aí para a galera, como foi que você, qual foi a parte do curso que você mais gostou? Porque a gente tem muita coisa lá dentro, a gente tem um curso gravado, a gente tem os grupos de estudo, a gente tem os hot seats, a gente tem coisas que vão acontecendo agora, vocês que são alunos veteranos e estão nessa live e vão assistir, preste atenção no seu e-mail, que eu estou fazendo um negócio aqui fora de série que eu nunca fiz. Então, vocês veteranos, prestem atenção no e-mail. Então, o que foi que você mais gostou? O que mais te ajudou nessa caminhada? Acho que fora o conteúdo, que é indiscutível, é muito bom, certo? Não tenho que falar do conteúdo. Além disso daí, eu acredito que foi a questão dos grupos de estudo ali, você aprende muita coisa, certo? Tem aqueles hot seat, né, que o pessoal fala de uma maneira específica sobre um assunto. Eu acho que e o suporte que tem da equipe também. A equipe é incrível, né? O pessoal, a forma que eles tratam, o cuidado que eles têm, o interesse em saber que você está tendo resultado mesmo, isso é uma coisa que eu não esperava, de fato. Eu até comentei com a minha esposa depois, eu falei, de fato, né? Eu fui fazer o curso, esperava que eu fosse aprender alguma coisa, esperava que, eu via a sinceridade, né, no que a Verena estava passando, mas eu não esperava que fosse tanto, para ser sincero. Então, todo o suporte que o pessoal dá ali, nas comunidades ali, eu vejo que o pessoal vai, posta ali uma pergunta e outra, os mentores já vêm, não é isso, é aquilo, faz as perguntas, eu falo, como que esse pessoal se preocupa tanto em dar tanto suporte, né? É um interesse, de fato, que eles têm em ver o teu sucesso, né? Você fez o curso, tá? Comprou o curso, legal, pagou, vai, aí depende de você, né? Não é o caso. É totalmente diferente. Eu, de fato, me deixou admirado de ver a forma,
a forma que o pessoal trata a equipe, né, o cuidado que cada um tem, às vezes durante a live, durante as aulas, o pessoal fazendo umas perguntas ali que você via e fala, pô, mas é tão simples, não é por aí, né? E eles vão com aquele cuidado, não, mas é por aqui, e você vem, como você trata uma criança ali, né? Dá toda aquela explicação. Achei muito interessante, de fato, eu só tenho a elogiar a equipe toda, o pessoal é incrível. E assim, agora chegou a hora do vamos ver. Quais foram os resultados reais que você teve desde que você começou a fazer o curso? Conta pra gente. Os resultados, acredito que assim, quando aconteceu, para te explicar mais ou menos ali, Pode aconteceu. explicar. Eu comecei a fazer o curso e ali eu ainda estava fazendo algumas coisas, alguns investimentos, e notei que aquilo ali estava errado, né? Aí eu falei, deixa eu sair fora disso daqui, vou aprender, vou estudar e tal. E aí comecei a fazer o curso e tudo começou a se encaixar, começou a fazer sentido, o que é isso, o que é aquilo, o que é ETF, o que é... Tem várias coisas ali, né? Acho que não vem ao caso, o pessoal vai ver isso aí depois. Mas o que acontece é que chegou num ponto que eu falei, não, agora estou me sentindo confortável, vou começar, estou analisando, entendi como fazer as análises, o que é uma boa ação, o que não é e tal, vou começar a aportar, vou começar a fazer meus investimentos. Aí entrou toda essa questão do mercado atual, que as coisas começaram a ficar complicadas e começou as ações começaram a cair. Eu falei, não, agora o que eu faço? Eu vou ficar quieto aqui e vou esperar, né? E pensei, não, vou ficar naquele sistema, vou esperar a coisa chegar lá, porque imaginei, eu sou esperto, agora eu vou pegar o negócio lá embaixo, né? Foi o que eu imaginei. E ali fiquei aprendendo as aulas e tal. Falei, agora eu vou agir com inteligência, né? Aí chegou num ponto que, fazendo as aulas ali, eu descobri aquela questão do dollar cost average, certo? Uma série de coisas. Eu falei, nossa, que interessante isso aqui, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí fui atrás, né? Toda a informação que você passou ali, uma série de outras coisas. Daí eu falei, não, calma aí, tem como fazer, isso daqui faz mais sentido, né? E foi ali que eu comecei a fazer os aportes ali, né? De maneira organizada e tal. Então, já venho de lá para cá, acho que acredito que comecei aí de junho, foi em junho, mais ou menos, que eu comecei a fazer a coisa de maneira mais organizada e tal, certinho, né? E de lá para cá tem dado muito certo. Eu entender essa questão do longo prazo também, né? Que o negócio é muito difícil, o cara acha que ele vai colocar agora e amanhã, nossa, vai dar tudo certo e eu vou ganhar um monte de dinheiro. Ele tem todo uma questão, né? É um longo prazo, né? O longo prazo ele sempre vai vencer, né? E daí quando você começa a entender o que é isso, né? Uma questão que a monitora comentou uma vez, eu não tinha parado para pensar, mas eu comprei tal coisa e perdi dinheiro. Mas você perdeu dinheiro, você só perde quando vende, né? Fala, não, mas é verdade, eu não perdi dinheiro nenhum, né? Não faz sentido isso aí, né? Então você entende que, você comprou, é um ativo, né? No longo prazo, ele vai te trazer, sendo um bom ativo, ele vai te trazer aquele retorno, aquilo de fato existe, acontece, né? Eu tenho visto isso acontecer, mas o que acontece? A questão é por não ter conhecimento, você, não, perdi, né? Mas perdeu por quê? Porque você vendeu na hora errada, né? Vendeu na hora errada, não sabia, não conhecia, né? Então teve toda essa questão. Mas assim, o conhecimento depois de tudo é incrível, né? Você sabe como fazer os aportes, fica tranquilo, não fica se preocupando com o que está acontecendo. Mas o que acontece agora é essa questão, que nem o mercado, quando ele começou a cair, a minha ideia, não quero saber, não vou fazer. Depois eu entendi, né? Vendo e nas comunidades e fazendo as aulas, que na verdade aquilo ali era oportunidade, né? Falou, agora é a hora da oportunidade e eu estou perdendo, né? Então tem que aproveitar a oportunidade. Então, entender isso, né? E ficar feliz de ver isso e saber que vai ter retomada, você entender tudo isso é muito incrível. Para mim, está sendo uma coisa, um aprendizado diário isso daí, está muito, muito interessante. E deixa eu falar, eu vou falar duas coisas, vou dar um spoiler, viu? Amanhã, quem é aluno RNA tem que postar notícia na comunidade. O que é que vai rolar amanhã? Amanhã vai ter coisa boa aí rolando para gente nas notícias. Amanhã o Federal Reserve vai fazer a reunião para subir a taxa de juros. Então tem que todo mundo ficar ligado, porque quando o Federal Reserve sobe a taxa de juros, o que é que acontece? O mercado corrige. O mercado corrige. Então a gente tem que ficar ligado. Semana boa aí para quem é aluno. E quem é aluno e está nessa live, tem que abrir o olho, Rico Namek, e parar de ficar na moita. Ir lá e postar as matérias do jornal. É bom para você, mas você posta lá para ser bom para seus colegas também. Sabe por quê? Porque você motiva, quando você estiver distraído, que você estiver no seu trabalho, que você estiver aí,
de boa, o outro amigo vai postar. E assim vocês vão se ajudando, tá? Porque eu sou proibida pelo regulador de postar. Então eu tenho que andar na linha. Porque, além disso, né, ainda tem os fiscalizadores da vida alheia que ficam aí de olho em mim. Então, eu tenho que ficar de olho dobrado. Mas vocês podem. Vocês podem. Então, vai lá e faz a postagem. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Quando você fala em junho, você fala em junho de 2021 ou junho de 2022? Não, agora, 2022. Eu sou da T9, né? Acredito, é T9, da última turma, antes dessa que vocês estão tendo agora, imagino. Quer dizer, deixa eu confirmar uma informação aqui. Quer dizer que desde junho agora, você conseguiu investir $23 mil e você está recebendo dividendos semanais? Isso é verdade ou não? Dividendos mensais, acredito, né? Ou mensais, desculpe. Mensais, Eu que li errado. sim, Desculpe. sim. Eu separei ali por categorias, ó, dentro da estratégia ali que eu montei ali, né? O que eu queria com dividendos e tal, e já tem gerado dividendos ali dentro desses aportes que eu fiz ali também. Tem gerado, e é bem interessante ver, eu montei uma planilhazinha ali para saber, para poder acompanhar o que tá dando, né? E tal, acompanhar a evolução, é bem bacana. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe por quê? Porque testemunho, para que existe testemunho? Eu vou contar uma coisa para vocês. Foi por conta de um testemunho que eu mudei a minha vida. É tema para outra live, né? Não vou falar sobre isso aqui hoje. Mas foi por conta de um testemunho de uma pessoa que eu mudei minha vida em 2015, tá? Eu creio muito no poder do testemunho. Sabe por quê? Se eu testemunhar no meu Instagram, as pessoas não acreditam. Ah, ela tá vendendo curso. Agora, se você que está aí do outro lado testemunhar, meu amor, o seu testemunho é poderoso. O seu testemunho muda pessoas, muda famílias. Sabe por quê? Até porque a linguagem que vocês usam aqui para conversar é a linguagem do povo. É a linguagem que as pessoas estão assistindo e entendem. Ela pode não assistir Velena dando aula de ETF, porque o público do meu Instagram hoje não está preparado. Vai virar aluno e vai ficar preparado. Ele não está preparado. Ele vai dizer, ele vai pular fora. Se eu fizer uma aula, a aula que eu dava em 2019, não tinha um seguidor, uma alma penada. Porque a minha percepção daquela aula não era sobre a pessoa que está do outro lado. É sobre o que Verena queria falar. E Verena queria falar sobre análise, sobre assunto que a gente chama o quê? Assunto para aluno avançado. E o aluno que está ali devendo, ele não se identifica. Só que eles se identificam com a história de vocês. Quando eles assistem a esposa depois desse vídeo, fica no YouTube. A esposa manda pro marido. Marido, ó só, vou falar uma coisa para vocês aqui. Para com essa historinha de mimimi na rede social. A gente se identifica com pessoas que têm histórias parecidas. Esse aluno que está dando testemunho hoje, ele vai alcançar muitos maridos. Porque se uma pessoa de realidade diferente, dessa mulher aí, eu não vou acreditar nela, não. Mas quando é um marido, quando é marido conversando com o marido, eles se entendem. Quando é esposa conversando com o esposo, eles se entendem. Quando é mulher que tem filho conversando com mulher que tem filho, eles se entendem. Eu não vou alcançar todo mundo. Você que está aí, você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. E você vai salvar a família que eu não vou conseguir salvar, às vezes com um conselho, às vezes com a palavra, às vezes com a live que você tem coragem de dar. As pessoas vão assistir aquela live e vão dizer, uau, por conta de fulano, eu mudei a minha vida. E eu mudei a minha vida em 2015. Outra história. Mas foi porque eu escutei um testemunho. E aquele testemunho tocou meu coração. E me fez eu pensar e refletir e mudar minha vida, tá? Então, escutem Rico na América, tá? Não cometam os mesmos erros. Eu quero explicar uma coisa que nosso aluno falou e que vocês talvez não entenderam. O que é receber dividendos? Eu queria até que você explicasse, Rico na América, porque eu acho que eles vão entender melhor do que eu. Vamos ver se eu consigo explicar certinho, né? Vamos lá. Existem ações, no caso, que são mais focadas em crescimento, que muitas vezes elas não dão dividendo, mas você tem, geralmente, um crescimento maior na ação, né? E existem ações que muitas vezes elas são estabilizadas, né? E então a empresa não está preocupada tanto em evoluir, então ela distribui dividendos. Então, basicamente, é isso que eles fazem. Então, essas empresas, né, tem muitas empresas, você consegue estudando, buscando, né, quais são as empresas boas pagadoras de dividendo, que tem um histórico bom de pagamento de dividendo, tem a questão das
eu não lembro agora o nome, mas da parte do mercado imobiliário também, tem algumas ações ali também, bem bacana ali também. Então, essas empresas, elas distribuem dividendo, algumas, né, acredito que por quarto, né, por 3 vezes no ano, não lembro como que é, e algumas são mensalmente. Então, aí você consegue aportar nessas empresas e de acordo com a quantidade de shares que você tem ali, né, de ações, você vai receber um dividendo por aqueles valores, né? Então, você todo mês vai ver o dinheirinho cair na conta ali, que é bem bacana, né? Quanto mais você aporta, mais você vai ver aquele valor entrando, e além digamos, da crescimento do capital, né? Que ele não só te dá o dividendo, mas ele também cresce o capital. Então é bem interessante. E vem cá, como foi que você se sentiu quando caiu os primeiros dividendos na sua conta? É muito bacana, né? Você vê que de fato acontece, né? Não, eles vão ali, eles depositam certinho, né? Ele avisa que vai cair, foi anunciado, e na data tal o valor cai na conta. Pô, é muito interessante, né? Você não, é uma coisa que você não imagina que de fato aconteça, né? Que tenha esse tipo de coisa. É a renda passiva que eles dizem, né? É muito interessante. Eu achei muito legal. E para você que está aí, que ficou perdido, deixa eu explicar. É como se você fosse, vamos falar em casa e aluguel, porque vocês amam, né? Não tem uma pessoa que esteja aqui nessa live que não entenda de imóveis e receber aluguel. Digamos que você seja sócio de uma casa. Vamos dizer que a Rica na América decida construir casas. Eu comecei a construir casas e eu preciso de sócios. E eu falo, ei, Ricos na América, vamos nós que estamos aqui nessa live começar a construir umas casas? E sim, Verine, e aí o que é que eu ganho? Quando a gente alugar as casas, eu vou dividir o aluguel com vocês. O aluguel, que seria de $2.000, se 4 pessoas entrar comigo, cada um ganha 500. Aí você, ó, fechado, tô dentro nessa. Quando você investe em empresas que pagam dividendos, o que significa é só que a empresa, ela divide os lucros dela com vocês. Ai, Verina, eu não sabia. Pois é, a empresa divide o lucro com o pequeno acionista. Só que você vai receber proporcional ao dinheiro que você investiu. Se você investiu $100, você vai receber uma pequena porcentagem em cima dos 100. Se você investir 1.000 é outro valor. Quanto mais você investe, mais dividendos, que são aluguéis, caem na sua conta. E é assim que as pessoas se aposentam no mercado financeiro. Elas compram muitas boas empresas gigantes. Vou dar um exemplo, a Coca-Cola, uma empresa centenária, uma empresa que já passou por guerras mundiais, uma empresa, ninguém vai deixar de beber Coca-Cola, entendeu? Ah, Verena, mas aí o mundo está mudando, a Coca-Cola hoje não sei o que, não é healthy. Você sabia que a Coca-Cola ela faz aquisições de novas empresas? Às vezes tem empresas que são healthy, que estão lá no Whole Foods, que você está comprando, e você não sabe que a proprietária daquela marca é a Coca-Cola. Então a Coca-Cola não vende só Coca-Cola, não. Ela tem uma série de negócios dentro do hub dela, que ela também vende em serviços. E essa Coca-Cola, ela faz o quê? Ela distribui os lucros com os seus investidores, tá? Então, esse que é o jogo do longo prazo. É você investir em empresas, em estruturas que vão te dar rendimento no longo prazo. Aí eu sei que você pode estar me perguntando agora, Verena, mas eu só gosto de aluguel. Tem também empresas que investem no mercado imobiliário e que você pode investir nessas empresas e viver de aluguel também. Fechado? Vamos lá para as perguntas finais, tá? Você acredita, depois de tudo que você passou, você acredita que investimento, cuidar das finanças, educação financeira, você acha que pode mudar a vida das pessoas? Sem dúvida, completamente. Na verdade, acho que muda totalmente, não só financeiramente, como ele muda, acredito que pessoalmente, como família, porque você ter problemas financeiros, né, discórdias ali, acredito que você está sempre desorganizado, ele causa um estresse, né? Ele causa um estresse no casamento, na tua vida. Eu acho que ele afeta todas as áreas da tua vida. Você ser desorganizado, não ser organizado financeiramente, ele afeta muito mais do que você imagina, né? Na verdade, você estando com isso organizado, ele muda totalmente, né? Então, eu tenho as minhas coisas pessoais aqui lá em casa, que melhorou muito depois que eu comecei a fazer isso. Caramba! E como é que você se sente hoje? Como é que você está se sentindo? Como é que você está percebendo toda essa mudança?
Olha, é difícil até de dizer, na verdade, porque eu fiquei meio que impressionado com tudo, né? É um mundo totalmente diferente que eu não tinha noção de que existisse, e você começa a procurar informação, estudar, entender, você vê que você tem um mundo de oportunidades, né? Enquanto uma coisa meio que vai levando a outra. Então, eu não sei, eu estou me sentindo de uma maneira que eu acho que chegou num ápice, sabe? De falar, pô, era isso que eu sempre procurei, era isso que eu sempre quis fazer, porque eu sempre procurei tentar ser organizado, mas nunca imaginei poder ter esse tipo de conhecimento, né? Porque olhando para mim hoje, a gente, acho que todo mundo tem essa questão, você olhar, o cara falar lá de mercado de ações, a Ibovespa, a Dow Jones, isso e aquilo, era um mundo que você não sabia nem do que se tratava, outra língua, né? De repente você saber que você está dentro disso, né? E que você faz parte disso, que você se torna sócio de uma empresa, é uma coisa muito interessante. Para mim tem sido uma jornada incrível. Eu acredito que a tendência é só crescer nisso daí e ficar cada vez mais envolvido, né? E se eu puder passar o máximo para as pessoas que estão à minha volta, tal, da mesma forma que eu estou aqui falando nessa live, né? A ideia é poder ajudar, se eu puder de alguma forma, né? Contribuir para que as pessoas tomem uma decisão de fazer isso. Eu aconselho mesmo que de fato façam, e o curso Ricos na América não tenho o que dizer, né? Só tenho a elogiar vocês, o conteúdo, tudo que vocês fizeram, só tenho a agradecer pelo que fizeram por mim ainda, não esperava tanto. E você acha que valeu o investimento? Porque tem gente que está com medo de dizer, ai meu Deus, vou investir nesse custo, e furada. Valeu o investimento? Eu diria para você, sem medo de errar, que até hoje foi o melhor investimento que eu fiz. Certo? Porque eu não teria chance de ter esse conhecimento todo de uma outra forma. Como você comentou, você vai procurar informação aqui, informação ali, você poderia juntar uma série de informaçõezinhas que ficariam desencontradas no final e você não teria todo esse conhecimento, né? Porque acho que é uma coisa que você tem uma experiência, acho que de muitos e muitos anos, e você chega e entrega para pessoas que não tem como você mensurar o valor disso, né? E você pagar o que eu paguei no curso para ter tudo isso. E isso foi só o começo, né? Eu não tenho o que dizer, foi muito... o valor ele não existe, se for para considerar aí pelo benefício que você tem, é incrível. E você recomendaria o curso RNA para quem está assistindo? E eu quero fazer melhor. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de fazer melhor. Por quê? Os meninos se entendem com os meninos. As meninas se entendem com as meninas. As mães se entendem com as mães. E as ricas na América se entendem com as ricas na América. Então, se você vai estar aí de frente com a rapaziada é mais difícil. Verena, você tá falando mal da gente? Não é, meu amor. É porque as esposas... O meu direct, o apelido do meu direct se chama Muro das Lamentações. E as esposas abrem o coração. E os meninos são mais duros, porque eles mandam assim. Os meninos mandam assim. E as meninas mandam assim. Então, os meninos vão estar te assistindo. Vai assistir, porque a mulherada trabalha certo. Ela fala assim, como quem não quer nada, vai assiste a live desse rapaz aí que foi ótima. Aí o cabra assiste escondido. Ele assiste. Sim. E ele, de rabo de olho, ele vai mais na surdina. O que você diria para esse rapaz, pai de família, casado, com filho, ocupado igual a você, que não tem educação financeira? O que você diria para ele? Olha, eu aconselho 100% que você invista, faça o curso, pode fazer sem medo de errar, sem dúvida nenhuma. Da minha parte, eu só tenho a falar bem, não tenho nada para ir contra, né? O conteúdo, tudo que vocês passam, né? Então, eu só tenho a dizer que a pessoa, de fato, invista, é o melhor investimento que você pode fazer. E deixa eu te falar só uma coisinha rapidinha aqui também. Pode falar tudo. Né? Como tem essa questão do pessoal ser casado e tal, eu tinha comentado no início ali, que a minha esposa, no início, ela ficou meio na segunda. Ela é muito pé atrás em tudo, sabe? Ela sempre foi assim, e até por isso que muitas vezes a gente deixou de fazer algumas coisas por ela, porque ela sempre foi naquela. Eu falei, não, eu vou fazer, e eu sei que o negócio eu vou encarar, e eu tenho certeza que vai dar certo. E daí eu comecei a fazer, ela começou a ouvir, e de acordo com o que eu fui aprendendo, e ela lá de longe ouvindo eu enquanto eu ouvia as aulas, ela começou por conta, mas como é que faz para abrir essa conta na corretora aí? Mas como é que faz para não sei o quê? Ela veio e começou a me questionar de algumas coisas, certo? E aí eu falei, então vem aqui que eu vou te ensinar agora, né?
Aí eu comecei a passar as dicas para ela e ela tem uma questão, assim, é uma coisa nossa, né? Que ela tem um valorzinho que ela separa para ela. Ela pegava um valor para ela para comprar as coisas dela. Ah, vou lá, quero comprar roupa, quero comprar não sei o que, esse é um valor teu, você faz suas coisas aí. E ela sempre foi, ela tinha aquela questão dela pegar tudo e gastar tudo. Ah, não, mês que vem eu vou ganhar de novo, eu vou gastar tudo. Eu nunca pude fazer isso, eu vou fazer agora, né? E a questão foi essa, só que daí chegou num ponto que quando ela começou a ouvir tudo que eu estava falando, ela falou, eu vou começar a guardar esse meu dinheiro e vou começar a fazer também, certo? E ela começou a fazer, e de repente começou a fazer, daí ela tá toda hora lá, né? E me pergunta, o que você acha desse aqui? Vamos lá, como é que você faz para analisar? E ela começou a aprender a fazer isso. E isso eu chamei meu filho, falei, olha, é isso que eu quero que você faça. Passei para ele a questão de como tinha que ser, abri uma High Yield Savings Account para minha esposa, ela abriu uma para ela, abri uma para o meu filho, e aí todo o dinheirinho que ele também, né, tinha um dinheirinho dele que ele ia guardando, uma mesadinha, uma coisa e outra, um trabalhinho que ele estava começando a fazer também, e ele já começou a guardar também. Eu falei, é isso que eu preciso que vocês façam. Então, tudo que eu fui pegando de conhecimento no curso, eu fui passando para os dois. Então, hoje, não só eu, mas os dois estão na mesma pegada, não somente eu, mas o meu filho e a minha esposa, né? E ela que gastava tudo, ela queria gastar tudo que ela via. Chegou num ponto agora que ela não quer mais gastar, que ela, não, vou lá, mas isso aqui custa $50, mas se eu colocar $50 lá agora, daqui tanto tempo, deixa eu ver quanto que dá em tantos anos. Ela começa a fazer os cálculos, sabe? Então, hoje é difícil de eu falar para ela gastar, porque ela não quer, ela quer aportar. Ela fala, eu vi até uma mulher falando, dando um testemunho sobre isso, ela falou assim, vocês acham que a mulherada acha que é legal ir lá comprar uma bolsa, comprar uma roupa, você não sabe o que é comprar uma ação, né? Então, quando você tem essa noção, né, é muito interessante. Eu, não só por mim, mas por eles, assim, eu acho que foi muito incrível, né? A mudança que teve da minha família dentro de casa foi incrível. Rico na Meca, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção que esse rapaz falou foi poderoso, sabe? Porque os meninos não têm coragem de falar isso, não. O homem sábio edifica a sua casa. Às vezes você que está me assistindo aí, você mulher e você homem, tá com problema, que vocês vão lá e me contam. Minha esposa não me ouve, meu marido não me ouve, ninguém me ouve. Sabe por quê? Casa de ferreiro, espeto de pau, meu amor. Aqui em casa é a mesma coisa. Meu marido fala isso. Às vezes tem umas pessoas que são meus amigos, assim, que eu confio muito, muito. E aí meu marido fala, eu ligo, pergunto, né? Aí depois que eu pego as informações, ele, eu não te disse isso. É assim, minha irmã. Então, em vez de você ficar a vida inteira batendo, no espeto de pau, influencia através dos seus comportamentos. Vai na frente. Dá resultado. Pessoas respeitam quem tem resultado. Ninguém respeita quem não tem resultado. E às vezes você e seu marido, por uma coisa ou outra, vocês se feriram ao longo dessa caminhada. Não é assim, é porque às vezes você falou com ele que você ia guardar dinheiro, você gastou. Às vezes vocês brigam, aí leva para o lado pessoal, aí acha que o marido está falando isso por causa de outra história que rolou no passado. É assim que funciona. Então, assim, em vez de você ficar uma vida de luta, minha filha, tira esse peso que está nas suas costas. Você não é professora de finanças e nem você... Tem esposa que fica assim, porque você precisa juntar dinheiro, que você precisa juntar dinheiro, que você é gastador, que você é gastadora. Isso mudou em alguma coisa em 20 anos de casado? O que é que dá resultado? Você está escutando aqui um aluno falando. Tira isso da sua mão, filho. Deixa para quem entende. Deixa ele se entender, porque aí ele não leva para o lado pessoal. Quando a Rica na Meca dá uma sacudida na live, eles sentem. Eu sei que você fica tentado, já conheço vocês. Você ficou tentado dizer, te falei 20 anos, hein? Agora ela tá falando, você tá entendendo. Mas é assim. É assim que funciona. A gente tem que parar de querer fazer o que não funciona. E a gente tem que focar no que funciona. Eu faço assim. Eu digo assim pro time Ricos na Meca quando a gente tem reunião. Eu falo, meu amor, tá funcionando? Tá na mão de vocês. Vocês decidem. Eu só não quero que dê errado. Mas dando certo, os dentes abertos. Então faz o que dá certo, meu amor. Não deu certo até hoje. Time que tá perdendo se mexe. Time que tá ganhando não se mexe, mas time que tá perdendo se mexe, tá certo? Então eu queria terminar dizendo, menino, como você foi bênção, olha. Não é sempre que a gente tem uma live dessa poderosa não, viu? Tô assim, animada com tudo que você falou. Você falou muita coisa importante. E assim, eu queria dizer o seguinte, vocês que estão aqui agora, a live tá chegando ao fim. Antes do Rico na Meca dar a palavra final, eu quero lembrar vocês de duas coisas. Uma, live hoje de noite com a Rica na América, Sapeca Yaya, já sabe. Quero todo mundo começando a live com Vrá. Quem lembrou de ontem? Que eu falei, Vrá hoje na live, por quê?
mudança de mentalidade na nossa comunidade. E não deixe de se inscrever na jornada, um evento gratuito que vai acontecer do dia 9 ao dia 14, que mudou a vida do nosso aluno e pode mudar a sua vida também, tá certo? Então, se dê a chance, tire essas escamas que estão nos seus olhos e dê a oportunidade de você abrir sua mente para algo novo, algo que pode dar certo na sua vida também. E para finalizar, eu queria que você desse as palavras finais aí para essa galera que está te assistindo. O que você diria para eles? A gente fechar com chave de ouro. Certo. Bom, eu diria que se você tem alguma dúvida, né, com relação ao curso, com relação a fazer o curso, ou está pensando, quem sabe mais para frente, eu digo que a hora é agora. O melhor investimento que você pode fazer na tua vida seria de fato fazê-la, independente do teu tempo, independente de como seja, das dificuldades que você acha que você vai ter, você pode fazer e vai dar certo, e depois você volta para contar para a gente o que você acha, né? Verdade. Eu só posso dizer isso. Para mim, não foi só financeiramente, mas a minha vida, o meu ambiente em casa, e ver todo o meu pessoal lá, todo dia, eles na mesma vibe, sabe? Todo mundo com a mesma intenção, para mim não tem preço, né? Então, eu queria, se eu pudesse, de alguma forma, provar isso para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter esse tipo de... buscar e também ter esse tipo de experiência, é incrível, né? Então, só desejo a todos aí que pensem e, de fato, tomem a decisão, porque é a melhor decisão que vocês vão ter aí. No final, vocês voltam para contar o que vocês acharam aí. Menina, como você fala bem, hein? Tô aqui. A gente vai conversar aí, precisa a gente fazer uns negócios aí junto, hein? Porque pensa um rapaz que fala bem. Show, agradecer, eu agradeço pelo seu tempo, eu agradeço por você ter vindo aqui, dar seu testemunho aqui pra gente. Você vai impactar muitas vidas, esse vídeo fica no YouTube, eu acho que isso é mudança de comunidade. Muitos de nós brasileiros falamos, vamos abrir o coração, a gente fala por trás, a comunidade desunida, o povo não faz isso, A gente, vocês alunos, principalmente veteranos que tiveram sua vida transformada, você tem essa oportunidade de vir aqui falar da sua transformação. E assim, em vez de criticar, você está ajudando a sua comunidade, gerando um impacto positivo na vida dessas pessoas, fechado? Um abraço de coração, querido, a gente se vê lá na comunidade e até a live de noite. Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Verena. Tchau a todos.